Olá, bem-vindos ao programa da Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, e comigo Thaís Alessandra. Thaís Alessandra é professora, artivista, poetisa, escritora, performer e, é claro, é a criadora, a realizadora desse projeto tão interessante que é a Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras. Olá, Thaís. Olá, Renato. Agradeço a presença de todos. Thaís, na sua biografia você se define como afro-indígena. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é, da sua trajetória, suas origens. Importante essa pergunta, Renato. Eu antes me definia enquanto uma pessoa negra. Eu passei por esse processo de transição. E meu pai, desde criança, eu ouço falar, né, que era indígena da etnia Puri. Só que na época, quando eu era criança, meu pai falava índio, né? Não tinha essas questões, essas discussões sobre a terminologia, né? Meu pai tem 70 e poucos anos, então não tinha essa discussão. E aí ele falava, você é Puri. E ele tinha ouvido da tia-avó dele, a Muná, que ele nunca mais esqueceu, que ela contou história, né, de aldeias e tudo. Meu pai tinha 4 anos. E ele reproduzia essa história e falava que a irmã dele, a Leia, a minha tia Leia, que ela parecia índia, né? Ele falava índia. Mas a gente sabe que o termo correto atualmente é indígena. Na verdade, nem indígena, são povos originários, aqueles que deram origem, né? E aí ele falava que parecia com, né, uma pessoa indígena e tudo. E eu fui crescendo nesse meio, nessa conversa, mas eu nunca dei bola para o meu pai e eu me entendia enquanto uma pessoa negra. E aí na faculdade eu também passei por uma transição capilar, eu alisava o cabelo e eu aceitei, comecei a aceitar o meu cabelo e tudo, isso foi em 2010. Então, pelas pessoas, as pessoas começavam a me olhar como uma pessoa negra, né? Porque no Brasil é muito mais fácil a gente se definir enquanto negro do que enquanto pessoa indígena, justamente por não ter conhecimento, não saber que existem indígenas não aldeados, né? Ou seja, que não vivem no meio da floresta, né? Os indígenas também podem viver na cidade. Então eu fui pesquisar isso, e essa pesquisa ela surgiu a partir de 2020. Primeiro a minha pesquisa foi nos meus mais velhos. Foi o meu pai, depois foi a minha tia, irmã do meu pai. E eu também fiz um jogo de búzios com uma candomblessista que eu conheço, maravilhosa. E aí, no jogo de búzios, deu que eu tinha os 2 pés na mata. E aí que só confirmou o que a minha tia, irmã do meu pai, falou. Thaís, a mãe da minha mãe, no caso, né, da minha avó, mãe dela, a mãe dela era Puri. E o meu avô, por parte de pai, a mãe dele também era Puri. Então, assim, os 2 pés na mata que o búzio se referia era isso, sabe? Então, confirmou. Então, eu fui nos meus mais velhos, depois eu fui buscar meu grupo de retomada, lideranças do meu povo, né? Do meu povo Puri. Legal. E atualmente eu tenho um reconhecimento. Uhum. Onde é que está situado o povo Puri? Então, o povo Puri está situado em vários lugares, né? A gente tem desde o Rio de Janeiro, a gente tem Mantiqueira, a gente tem Espírito Santo, né? Porque eles também foram percorrendo o caminho do Rio, né? Para fugir dos colonizadores. Se misturaram também com comunidades quilombolas, assim como a maioria dos povos indígenas, né? Por isso que meu cabelo é crespo, né? Porque a gente tem essa mistura com o povo quilombola, o povo Puri. Mas o povo Puri, a qual eu descendo, é da região da Zona da Mata, de Barbacena, distrito, né, de Santa Bárbara do Tugúrio. Você nasceu em Belo Horizonte? Eu nasci em Belo Horizonte. Uhum. Mas o meu pai é de Barbacena, minha avó é de Barbacena, então, e lá é a maioria do povo Puri, né? E aí você cresceu, foi educado em Belo Horizonte, e aí você também optou por estudar, e inclusive tem várias formações profissionais, né? Fala sobre elas. A minha primeira formação é comunicação, bacharel em publicidade e propaganda. Depois eu fiz mestrado em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou pesquisadora da palavra performada, né? Eu que criei essa grafia diferenciada, com o per em parêntese. E eu também, agora, atualmente, eu estou cursando letras, para aprimorar mais ainda a minha escrita, né? Uhum.
E a sua formação artística, queria que você falasse para a gente dessa sua trajetória, porque eu acho que é nesse meio que você mais se encontra, né, Thaís? Sim. Nossa, é muito vasto o caminho. Eu escrevi 3 livros com 8 anos de idade. Eu nasci com um problema no coração e a minha forma, atualmente eu não tenho porque eu passei por uma cirurgia, né? Mas diante disso, a minha forma de comunicar com o mundo era a escrita, era a arte. Então eu fui uma criança que escrevia, muito estimulada pelo meu pai. Meu pai também é artista plástico. E eu escrevi 3 livros com 8 anos de idade, mas eu escrevia na época com papel ofício e desenhava, né? Eu desenhava meus próprios livros. E eu, na época, não publiquei. E depois disso, assim, eu falo que minha trajetória começou na infância. Aí, atualmente, eu me direciono pela intuição, o dispositivo de criação que eu utilizo para as minhas obras. Então, se eu sentir que precisa passar por um documentário, eu vou criar um documentário. Se eu sentir que eu preciso escrever um livro sobre aquele tema, eu vou escrever. Ou uma performance, eu vou escrever. Porque eu vou executar. Porque a minha trajetória na arte ela é múltipla, né? Mais velha, né? Eu fiz um documentário. E aí ele foi selecionado pelo Evento Nacional Cinema em Redes. E eu fui a aluna que representou a Universidade Federal de Ouro Preto e o estado de Minas Gerais, com o curto documentário Isso Aqui Tem Graça, sobre palhaçaria e feminismo. E depois, em 2019, foi uma sequência, assim, aí só para resumir, na categoria Performance, no evento nacional, na verdade internacional, da primeira Bienal Black Brasil Arte, em 2019, eu representei a categoria Performance e fiquei entre as 5 artistas selecionadas, né, do Brasil, com a performance Lugar de Fala. Aí tinha uma interrogação, onde eu questionava o lugar do negro nas instituições de poder, né? E aí eu ganhei uma residência internacional, né? Como premiação. E aí depois, assim, em 2020, né, eu publiquei meu primeiro livro por meio de campanha de financiamento coletivo, que é a primeira série literária afro-indígena, chamada Aire e o Rio. E o primeiro eu publiquei, o segundo volume ainda está em fase de publicação, mas já foi também contemplado, classificado, né, por um edital, Prêmio Paraná de Literatura, em 2023, foi classificado. E aí agora eu publiquei, recente, o Vozes das Águas, um livro de poesias fluviais, que embasou, né, essa residência de escrita criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras. A gente percebe que na sua obra literária, seus livros e também a sua atuação artística, você dá muita importância e atenção aos temas como meio ambiente, igualdade, inclusão. Isso vem de onde, hein? Vem do seu DNA mesmo? Eu acho que um pouco, assim, sim, tem a ver. Sobre a questão da memória ancestral, né, que eu acho que passa muito pela essa memória ancestral, que é a memória indígena, né. Eu mesma já fiquei me perguntando, né, de onde que vem essa minha memória com o rio, né, porque eu escrevi sobre o rio, Aire e o Rio, né, que era a relação da personagem com o rio, né, meu livro Vozes das Águas passa também pelo rio. Então tem muito a ver com a vivência dos meus ancestrais, né? E também passa muito pela minha criação. Eu lembro de quando eu era criança, talvez muito incentivada pelo meu pai, e também algo meu, né? Eu doava, né, os meus brinquedos que não servia mais, roupas. Eu tinha o quê? Uns 9 anos. Eu falava, eu quero doar esses brinquedos. E eu doava, né? Roupa também, eu sempre doei. E eu não tinha aquela quantidade sobrando, assim, mas mesmo assim eu fazia questão de doar. Talvez também pelo problema que eu passei, assim, no coração que eu tinha aos 8 anos de idade, meu pai, ele deu para mim, assim, uma consciência muito grande em relação ao valor, né, da espiritualidade e tudo. E eu fui tendo consciência muito cedo da brevidade da vida, né, que a vida é breve, né? Pelo fato de eu ter passado por isso enquanto criança. E aí eu sempre tive essa preocupação com as pessoas, né, com o meio ambiente. E eu acho que perpassa por tudo isso, assim.
Então, é um pouco da educação, um pouco da memória ancestral, um pouco da minha natureza mesmo. E eu acabei trazendo isso para a arte, né? Eu me denomino artivista. Porque aí eu não preciso me falar, eu sou performer, eu sou atriz, eu sou... Não, artivista. Porque, como eu disse, eu deixo a intuição guiar, né? Então, eu uso todas essas coisas, né? Da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com o próximo, dentro desse ativismo, né? Que é uma arte ativista, né? Política, né? Parabéns, viu, Thaís? Bacana isso, esse desapego material, né? Olhar para o próximo é muito legal. Bom, a residência de escrita criativa Palavra Performada Rio de Palavras nasceu mesmo a partir do livro Vozes das Águas. Fala um pouquinho para a gente sobre o livro e como se deu esse processo criativo. Em 2024, não sei se você se lembra, ou se, né, o espectador vai se lembrar, que estava acontecendo muitas queimadas, né? Muitas queimadas. Você se lembra? Lembro, foi um ano terrível. E aí, essas queimadas, estava muita seca, estava muito problema relacionado a isso. Isso, muito problema respiratório. Eu lembro que, inclusive, aqui no estúdio, a gente tinha que tirar poeira, assim, 200 vezes por dia. Aquela fuligem, o ar ressecado, com cheiro de fumaça, muitas vezes. Né? E foi geral isso. Foi um ano bem difícil. Uhum. E aí eu lembro que eu olhava para as matérias, né, no jornal, ou então sentindo aquilo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Que eu sempre tenho essa coisa, né, para ajudar, né, para ajudar. E aí eu não preocupo muito assim se eu tenho um recurso financeiro ou se eu não tenho, porque eu falo, se vem a ideia, eu vou captar um edital, eu vou colocá-la em prática de alguma forma. A minha ancestralidade e Deus vai me ajudar a colocar isso em prática. E aí eu comecei a intuir esse livro muito também com isso, mas veio também da leitura. Eu li o livro, a trilogia do Ayrton Krenak 3 vezes. Aquilo estava me dando assim, um monte de insight. Eu li, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil e Futuro Ancestral. Onde ele falava que a gente precisa conservar o rio para 7 gerações futuras. E o capitalismo, ele vai lá e faz o quê? Tem aquilo como usufruto. Eu vou usar o rio e não vou me importar com as outras gerações. E aí, quando ele falou aquilo através do livro, né, dessas 7 gerações, e eu fui lendo aquilo foi me afetando, e eu fui entendendo o rio, talvez da forma, porque como eu sou uma pessoa indígena, mas criada na cidade, isso assim, começou a cair ficha para mim, como se tivesse aberto um portal, assim, né? Eu falei, nossa, o rio, então, é um ser vivo, é uma entidade viva. Não é simplesmente um rio, né? E aí eu comecei a sentir a dor dele, assim, né? De pensar nessa queimada, de tudo que estava acontecendo. E aí eu comecei a pedalar muito na orla da Pampulha. E eu falo que eu comecei a ter essa escuta sensível que estava na obra do Ayrton Krenak, né? Eu comecei a observar as vozes daqueles animais clamando por querer respirar, sufocado pelo lixo, pelo esgoto. Eu comecei a observar, sentir que a orla da Pampulha, que na verdade é uma bacia hidrográfica, não é uma lagoa, né? Eu comecei a observar e vendo o descaso, né, das pessoas. Comecei a sentir tudo aquilo que estava falando, né? E aí, de repente, veio como um insight, assim, né? As poesias, a partir dessa pesquisa, a partir disso, como eu falei, eu trabalho com a intuição. O que é a intuição? A intuição que eu levei para o mestrado, eu fui pesquisar, né? São as nossas memórias, Renato. As memórias ancestrais, a memória do corpo. E como se ativa essas memórias? Bom, eu ativo lendo também, eu ativo com as minhas memórias de vivência. Então eu li o Ayrton Krenak e aí me trouxe memória para eu poder, insights, né? Escrever esse livro. A segunda edição da Residência de Escrita Criativa Palavra Performada Rio de Palavras já está marcada para Florianópolis, Santa Catarina, dias 22, 23 e 24 dias 23, 24 e 25 de janeiro, né, no Instituto Mudar, lá em Santa Catarina, Florianópolis. As inscrições já estão abertas? Sim, já estão abertas. Tá na bio, né, do @palavra_performada no Instagram. Vocês podem entrar lá que tem um formulário disponível.
Então, as inscrições estão abertas, são gratuitas, né? E é só acessar, então, o Instagram, palavra_performada, e tem todas as informações. Praticamente diariamente você tem colocado uma nova postagem, tá bacana. Sim, o pessoal tá gostando bastante. Tem uma identidade visual bonita, né? Tem sim, legal. Bom, existe uma definição, Thaís, específica para o termo palavra performada, né, cuja grafia, inclusive, está entre parênteses e o per? Então, Renato, foi uma pesquisa do meu mestrado, né? Eu comecei a observar em loco, né, os poetas marginais, assim como eu, que estava indo para os saraus, né, a campo, fazer um enfrentamento social através das palavras. E aí eu comecei a observar que a gente expurgava a dor do racismo, a dor da homofobia e várias outras dores através da poesia, da palavra. Só que eu, por ser tímida, não parece, mas eu sou muito tímida, eu levava figurino, tipo uma camisa de força que estava escrita a frase do Hermógenes, Deus me livre de ser normal, onde eu critico a normose e aceito a loucura. E aí eu recitava a poesia fragmentos de um surto. E aí durante o ato da performance, eu simulava, né, tirar essa camisa de força. E tinha outros atos que eu fazia, né, atos cênicos que eu fazia, de passar sangue nas mãos, assim, com tinta vermelha, simbolizando sangue, com a poesia ordem, progresso, desordem ou retrocesso. E aí eu fui fazendo esses atos, e aí levei para o mestrado, falei, quero pesquisar minha própria arte, entender a minha arte, né, aprofundar na minha arte. E aí eu entendi que, a partir de muita pesquisa, porque 2 anos de pesquisa, uma dissertação, né, que o per em parênteses significa por, preposição por. Então, por forma palavra. E esse por forma, aí eu delimitei após a definição do termo, que é por meio da voz, do gesto, da intuição, das memórias ancestrais, da memória do corpo, que é diferente da performance, né? Que a performance por si, a performance arte, é um ato de ativismo, mas ela não é totalmente direcionada para a palavra, né? Thaís, a primeira edição do Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada Rio de Palavras, aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, um ambiente completamente urbano. E agora a segunda edição será em Florianópolis, no Instituto Mudar, que é em contato com a natureza, diretamente na natureza. Você acha que isso pode contribuir para que o projeto alcance melhores resultados? Renato, eu não sei, é uma surpresa, assim, boa pergunta, assim, porque eu gosto desse desafio, né? Aqui foi, como você falou, no meio urbano, a gente teve interferência do som do carro, a interferência do som de música que estava tendo, um evento cultural. Eu direcionava isso para o Rio, né? A gente interfere no Rio, né? Ele atravessa a cidade. Então, não sei o direcionamento que eu vou fazer lá, voltado para a natureza, assim. Até porque eu faço essa coisa do Rio de Palavras, mas tem um atravessamento urbano aí, né? Do lixo e tudo, que eu trago isso para minha residência, para fazer as pessoas pensarem como se ela fosse o corpo água. Legal. E quem é que pode participar, Thaís, dessa segunda edição do Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada em Florianópolis? Tem limitação de idade? Então, a gente está delimitando para 18 anos. A partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos. E só, a gente não tem limite depois disso, não. Mas por que a partir de 18 anos? Porque eu estou criando uma outra, adaptando, né, para Riozinho de Palavras, que em breve eu vou fazer para crianças, mas essa eu quero fazer para adultos, né? Então eu estou trazendo para vários públicos, porque cada público a gente tem que adaptar a linguagem, né? A gente tem que adaptar a linguagem. No último eu tive uma surpresa, porque teve mais pessoas, 50 mais, e assim, cada um a gente tem um público diferente, né? Isso traz uma linguagem diferente. Então, Renato, e lá em Santa Catarina a gente tem a questão da inclusão também, né? A gente tem uma rota de acesso para pessoas cadeirantes e também banheiros, né, acessíveis. Tem que trabalhar com essa questão da inclusão. Thaís, quero te agradecer demais pela participação, esse bate-papo, desejar muita sorte para você, muita felicidade, sucesso total.
e convidar todo o pessoal de Florianópolis, né, para participar. Aproveite que a residência de escrita criativa Palavra Performada Rio de Palavras vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, mês de férias, período de férias. Quem sabe você não inclui aí esse roteiro no seu roteiro de férias, né? Então participe, que vai ser muito bacana. E para fazer as inscrições, a gente já falou, mas só para frisar mais uma vez, entre no Instagram palavra_performada e lá tem todas as informações para você. Mais uma vez, um grande abraço e obrigado. Obrigada pelo espaço, Renato, e espero todos vocês no Residência de Escrita Criativa Palavra Performada Rio de Palavras, em Santa Catarina.